E aquele fio que se rompeu, diz o poeta, da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou em suas linhas de amor. E agora, um homem como eu pode no homem ver a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que impactos e que consequências nós podemos contemplar na verdade do Cristo, do Deus conosco. Seja muito bem-vindo ao Querunto Podcast. É Natal, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Querunto Podcast de hoje, uma noite especial. Espero que você esteja já preparado para celebrar na sua casa, com a sua família, o Cristo encarnado. Nós vamos falar hoje do Natal e para falar do Natal nós estamos aqui com um reforço forte. Hoje eu estou sem o meu irmão, o meu amigo aqui de mesa, Israel, mas em contrapartida estamos aqui preenchidos com alguns dos nossos presbíteros e estamos aqui numa mesa, a mesa ficou forte hoje, a mesa hoje tá bonita aqui a mesa com os presbíteros da nossa igreja, os príncipes do Senhor, e que honra tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Está aqui no meu lado nosso presbítero Luciano, nosso presbítero Cicinho, nosso presbítero Toninho e nosso presbítero Samuel. Sejam muito bem-vindos, que essa mesa aqui possa abençoar as mesas dos irmãos que estão em casa. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Amém. Amém? Amém. Todos já conhecem, né? Luciano já fez a apresentação, todos já estiveram aqui conosco. E para mim é uma honra que a gente está falando nesse dia onde muitos celebram, né, o Natal, ou pretendem celebrar o Natal. E às vezes a gente percebe, né? Às vezes não, sempre nós percebemos a distância que é o famoso Natal, né? Que se fala para o verdadeiro sentido. Por isso a gente vai falar aqui do Deus conosco, né? Do impacto de um Deus que habitou entre nós, um Deus que decidiu se encarnar, decidiu ser carne, decidiu ser homem e habitou entre nós. Isso já de forma sobrenatural é um escândalo, né? Uma coisa assim extraordinária. E a gente quer primeiro ouvir vocês, né, sobre isso. O que o fato de Jesus assumir a forma humana e decidir nascer, ter pais humanos e, portanto, falhos, né, revela da natureza desse Deus. O que a gente pode já contemplar nessa noite que muitos, né, estão aí preparando suas mesas, preparando seus chesters, seus perus, né? O que na verdade, retornando para o sentido da palavra, o que a gente consegue contemplar da natureza de um Deus que toma uma ideia dessa? Bom, nascer na nossa espécie é um evento festivo. Quando uma criança nasce, todos se regozijam, trocam presentes. E aquela criança ela está saindo de uma fase embrionária, fetal, e agora dá-se o nome ao nascimento de dar à luz, né? Uhum. Então, o parto também é chamado de dar à luz. Então, aquela criança que vivia enclausurada, ainda que protegida, agora sai para um admirável mundo novo. E, bom, muitos dos sentidos dela que estavam ali sem ser totalmente desenvolvidos, agora serão desenvolvidos. Nascer faz parte da evolução do ser humano. Para Jesus, é exatamente o contrário. Porque ele, antes de nascer, ele não era um espermatozoide. Ele já existia antes de todas as coisas, como lá no Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Então, como Deus é atemporal. Deus não está no tempo, Deus não está no espaço, Deus está fora do universo. O universo eu poderia considerar como tudo que tem matéria, tudo que tem energia, tudo que está no tempo e no espaço. E Deus está totalmente fora disso. O tempo não passa para Deus. Para Deus o tempo não é muito, não é pouco. Ele
Ele é atemporal. É diferente até se de somar ou eterno. subtrair anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, Não é não há pra significado, né? gente. Imagine que nos é prometido pelo Senhor a vida eterna. Uhum. Essa vida eterna da gente é uma continuação de anos sem fim. Mas ser atemporal é muito mais do que isso. Uhum. Ser atemporal é muito mais do que ser eterno. É que ele está totalmente fora do tempo. Antes de existir o tempo, ele já existia. E criou todas as coisas, inclusive projetou, planejou todas elas, inclusive o parto humano, a gestação humana, a vida embrionária humana, a forma como os tecidos são formados. Então, um dia o Verbo decidiu se esvaziar, né? Então, segundo alguns estudiosos, como lá em Apocalipse diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, então essa decisão dele de esvaziamento foi antes do mundo ser fundado. Enquanto se planejava o universo, e pela presciência de Deus, ele já sabia o que ia acontecer, para que fosse possível esse projeto, ele se tornou o selo, a garantia de que o pai teria a família de muitos filhos que ele queria. Então, na verdade, não é um plano B. Não é um o plano nascimento de Jesus não foi uma coisa assim, ó, vamos fazer alguma coisa aqui, como a gente já viu alguns pregadores aí dizer, olha, quem é que eu vou enviar? Vamos fazer aqui alguma coisa para ver se a gente consegue atrair de novo, fazer o plano original. Ou seja, já era o plano A. É uma decisão prévia. Prévia, né? Antes da fundação do Antes mundo. da fundação do mundo. E o que acontece é que esse processo de esvaziamento torna Jesus, já antes dele ter nascido, o servo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Ele já vem várias vezes cumprir ordens do Senhor. Ele é considerado pelo profeta Isaías como o servo do Senhor, né? E aí depois ele vem, quando o Espírito Santo diz a Maria, né, através do anjo Gabriel, que ela está grávida, né, e que o ente que nela está gerado provém do Santo Deus. Então, naquele momento, o Criador vira uma criatura. Aquele que era atemporal vira temporal, preso num pequeno cubículo na barriga de uma mocinha, num processo de desenvolvimento ali, onde ele era uma substância informe e vai crescendo, formando mão, pé, boca, todo o processo de formação, até que ele vira um feto bem formado e até que ele nasce. Então, a pergunta é, que natureza de Deus é revelada com o nascimento de Jesus? É o Deus humilde, né? Uhum. O Deus que se fez gente. Enquanto a Bíblia denuncia um querubim que quis ser maior do que Deus, que quis se exaltar e virou Satanás, então Jesus, sendo Deus, virou servo. Se né? diminuiu, Ele se esvaziou. Se esvaziou, né? Acho que o termo mais correto. Que impressionante, né? Isso já fala muito do que é esse confronto dessa mensagem natalina, por assim dizer, né? Com os natais que nós observamos aí, né? Onde a exaltação, a perspectiva de um benefício, a promessa de um favor, né? De uma exaltação humana tantas vezes colocada, e afasta muito essa mesa que muitos celebram, de uma mesa dessa humildade, né? Da celebração desse Deus que se esvazia, né? Eu acho que isso é bem, bem forte, bem forte. Já fala dessa natureza, né? Como é que vocês veem esse impacto dessa natureza de um Deus humilde, que manifesta essa humildade já de cara, assim, né? É um negócio bem impressionante. Um de cada vez, um de cada vez. Fala de Isaías 9 aí que você leu ainda há pouco aí. Amém. Eu quero dizer e desejar um Feliz Natal. Amém. Feliz Nascimento. O nascimento de Jesus é o motivo da felicidade. Jesus nasceu para mudar a história da humanidade. Então, o Feliz Natal não é um dia.
todos os dias nós somos felizes, porque nascer em Cristo é o que muda a história de cada um de nós. E eu tenho lembrado muito de Isaías 9, porque diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. A eternidade tem um pai. Por isso que o Samuel falou, né? Deus é atemporal. Ele é o Criador de todas as coisas e o governo está sobre Cristo Jesus. E qual é o maior presente de Natal? É ter Cristo no nosso coração. E isso a gente não consegue compreender, porque enquanto a humanidade poderia classificar hoje o que é ser um homem feliz, a gente sempre busca a felicidade no ter e realizar sonhos. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que é um chamado à eternidade. Deus está nos convidando a essa experiência de viver o eterno aqui na terra, né, como a gente tem ouvido esses dias. E começa pelo esvaziamento de Jesus, né? Quando Jesus se esvazia da forma de Deus e se transforma homem. E aqui Isaías vai dizer: príncipe da paz. Então, a vinda de Jesus aqui à terra foi estabelecer a paz de Deus para com os homens, a paz dos homens para com Deus, para que essa vivência da eternidade pudesse ser vivenciada hoje. E essa mensagem nesse dia de Natal, que a realização de um homem, da extrema felicidade aqui na terra, é ter dentro do seu coração a presença da eternidade. Esse já é o nosso presente de Natal, então. Já temos todos um presente e talvez deveríamos, em vez de buscar ganhar presentes nesse dia, porque já ganhamos um grande presente, esse Deus conosco, deveríamos então nesse dia e talvez todos os dias presentear o aniversariante, né, do que no aniversário dele querer presentes para nós. Mais ou menos por aí. Como é que vocês veem esse ponto? Porque se ele deu esse presente, a gente já recebeu, né? E agora as milhares de pessoas no mundo estão buscando, interessados em saber, e às vezes a gente ensina nossas crianças, faz parte, mas muitas crianças estão agora na noite desse Natal aguardando ainda um presente, quando na verdade o aniversariante às vezes fica sem o presente, né? É meio sofrido esse negócio, né? É verdade. O maior presente, como aqui Cícero falou, é esse Cristo habitando em cada um de nós, né? Por mais que tenhamos uma distância do fato histórico ocorrido com o nascimento de Cristo, mas viver uns com os outros e ter a percepção de ver o Cristo habitando na vida de Samuel, na sua vida, na vida de Luciano, na vida de Cecinho, isso torna prático, né? E visível, né? A manifestação do Filho de Deus habitando em nossas vidas. Isso é extraordinário. Esse é o maior, muito fantástico isso, né? Eu desfruto da vida de Cristo que há neles, né? Então, estar aqui juntos é a oportunidade de aprender um pouco mais com a sabedoria que Deus tem dado a cada um, a revelação que Deus tem dado a cada um. De fato, a esperança que vê a nós, a salvação que vê a nós, através do nascimento de Jesus, né? Que por ser Jesus, Filho de Deus, até que poderia ter sido num lugar extraordinário, um lugar luxuoso, um lugar diferenciado, né? Mas como bem Samuel falou acerca da humildade, né? Nasceu quando os estábulos estavam todos cheios, né? As pousadas na época, né? Todos cheios lá e não tinha onde ele nascer. E nasceu num simples e humilde curral, aos diversos cheios. Não foi do Help, não foi no Help, no Hospital da Unimed. Não foi na Santa Clara, né? Nasceu no sistema público. No sistema público, É verdade, é um fato isso, né? Porque nós assim, nos preparamos muito, né, para nossos filhos nascer e organizamos da melhor forma possível, né? Então, há sim um contraste de verdade hoje em torno do comércio que se faz, em torno
desse dia 25, do nascimento de Cristo, né? A nível de organização, de mesas, como você falou, do peru, dos chestes, né? Mas, tudo bem, né? Comer, tudo celebrar, bem, tudo claro, bem, porém... Né? Comemorar, né? Mas de fato, de verdade, o grande significado é perceber um Deus poderoso que deixou de ser Deus para fazer gente como nós. Isso é... Ele é o único, né, Samuel? É o único, né? Isso é tão incrível, né? Tão impactante que deveria não somente preencher, como Cicinho disse, o dia de hoje, mas preencher toda a nossa vida numa perspectiva de um grande presente. A humanidade se esquece desse presente recebido e até muitos cristãos, Luciano. Você acha que não entendem a grandeza desse presente recebido? Como é que você vê isso? Deus é muito bom. Quando a gente fala em Natal e lembra de que Jesus, ele nasceu, isso nos dá uma alegria tremenda, né? Porque é como foi comentado, Jesus, ele existia antes de todas as coisas, né? E ao nascer, ele proporcionou para nós o maior presente. Aquele homem, desde o seu nascimento, como falou Samuel, humilde, nasceu ali numa manjedoura, como a gente diz hoje, né? E ele viveu aqui entre nós, cresceu, foi criança, atingiu a idade adulta, fez uma obra tremenda e grandiosa. E naquele homem Jesus a gente pode tê-lo como exemplo e modelo de como agradar a Deus. Na verdade, em Cristo Jesus, o propósito eterno de Deus é restaurado. Ele foi o primeiro homem a pisar nessa terra, santo, sem pecado algum, e serviu primeiro de modelo para nós, porque é exatamente assim que Deus quer que os homens sejam. Nós temos um padrão, e esse padrão é alto, porque Jesus veio e foi santo, e foi um homem, e é um homem admirável, né? Porque Jesus é homem, e ele viveu aqui, e não tem como não ser impactado por tudo que Jesus viveu. Primeiramente, como já foi dito, bem dito pelos companheiros, que enquanto o inimigo das nossas almas quis ser grande e maior do que ele era, e Jesus sendo grande, a Bíblia até chega a dizer, e Paulo cita que Jesus, ele era rico e se fez pobre, para que nós, pela pobreza dele, fôssemos ricos. Então, ele se esvaziou de tudo que ele tinha, de toda a sua riqueza, para habitar aqui entre nós, limitado agora ao tempo e ao espaço, porque como homem, ele não poderia estar em todos os lugares como antes. Agora ele estaria em um lugar de cada vez. Mas veio viver aqui como homem o que Deus quer que a gente viva. Então a Bíblia diz que Jesus, ele agradou ao Pai. Ele fez a vontade do Pai em todas as coisas. Então, é por isso que Deus, mais de uma vez, disse assim para ele, mandou uma mensagem do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então Jesus é o único que agradou ao Pai. E esse fato dele se fazer homem, né? A gente já estava entendendo aí esse presente, e é muito difícil, me parece, para as pessoas, porque o ser humano está sempre procurando alguma novidade ou querendo algo mais e não se satisfaz, às vezes, nesse presente, né? Essa humilhação que muitos olham para a cruz, poxa, ele foi humilhado na cruz, mas na verdade ele já começou na partida, né? Já para um Deus, eu acho que às vezes é difícil da gente imaginar isso, como Samuel colocou, é difícil da gente imaginar um ser que está além do tempo, que não padece das mesmas necessidades que nós padecemos, e ele, e você também colocou, né? Enquanto o Lúcifer queria ser mais, ele decidiu se esvaziar, né? Se fazer menos. E aí a gente vinha falando no off aqui antes de começar, né? Da perspectiva de que era um parto não limpo, né? Vamos dizer assim, né? A gente hoje tem, por conta da ciência, da modernidade, tem alguns benefícios, né?
as mulheres, graças a Deus por isso, né, têm alguns benefícios hoje. Então, o parto hoje não é igual, né, ao parto de Jesus, né? Então, há quem diga, poxa, ele decidir se humilhar de uma tal maneira que vai passar por todo um processo de até, né, numa palavra bem, vamos dizer assim, pesada nesse sentido, né? Para quem está almoçando e preparando a ceia, mas ele vai nascer entre fezes e urinas, né? Entre fluidos corporais de uma jovem que está ali entrando em trabalho de parto, sofrendo e tal. E só que tem um detalhe que me chama muita atenção, é o risco disso, né? É o risco desse processo. Imagina que esse plano original da presciência de Deus, antes da fundação do mundo, necessário para que o pai tivesse muitos filhos, né, e formasse, fizesse seu projeto, ele decide passar por um risco, para mim, muito extremo. Ele sai totalmente da zona de conforto para passar por um processo desse. Imagina os riscos que havia em você participar daquele parto, né? Nascer daquela forma. E, além disso, toda a consequência de você estar sendo cuidado por um homem e uma mulher falível, né? Como nós somos pais e sabemos que, às vezes, eu não sei se vocês já deixaram os filhos de vocês caírem da cama em algum momento, mas de vez em quando a gente dá um vacilo, o menino cai da cama, poxa, de vez em quando ele, né, tem uns riscos. Inclusive tem uma história que eu acho bem interessante, que obviamente não é bíblica, mas a tradição diz que quando acontece aquele evento de José e ouvir do anjo de ir para o Egito, e aí naquela fuga ele teria encontrado, a tradição diz que ele teria encontrado uma blitz, né, do Império Romano, e alguém, o policial lá, o soldado, pergunta, é menino ou menina? Porque se fosse menino, né, seria morto, né? E aí diz que José passou na verdade. Eu gosto desse termo porque a tradição diz que José teria dito, não, é menino. Mas aí o soldado havia de ter entendido que era menino e teria deixado Jesus passar. Não sei se isso é verdade, né? Não está na Bíblia. Mas o fato é que, seja esse ou qualquer outro aspecto, no dia lá que, já um pouquinho mais para frente, ele se perde, né, da família e tudo mais. Ou seja, a vida é um processo arriscado, né? A vida é um processo que alguns, na partida, já têm muitas dificuldade com pai, com mãe, com tantas coisas, né? E alguns padecem de situações muito difíceis. Então, como é que é para um Deus, Samuel, essa humilhação? Eu acho que a gente, quando não reflete muito sobre isso, a gente acaba perdendo o sentido do grande presente que é o Deus conosco, porque é algo muito profundo de humilhação e, ao mesmo tempo, de risco de um plano eterno que foi colocado ali simplesmente no aspecto da vida humana, que é frágil, suscetível a tantas coisas. Qual dimensão disso? E a igreja tem essa dimensão? A gente deveria ter uma dimensão maior? Como é que você vê esse aspecto? Bom, um dos aspectos que eu percebo que a igreja cristã, de um modo geral, não entende bem o que aconteceu ali naquela manjedoura, é que muitas vezes, quando nós falamos das virtudes de Cristo para alguém, convidando essa pessoa a exercer suas próprias virtudes, se eu digo para alguém assim, olhe, se humilhe, ofereça outra face, a pessoa diz assim, também você só quer ser santo, né? Digo, não, mas Jesus fez assim, mas Jesus fez isso porque ele era Deus. Então, tem gente que imagina Jesus apenas como um personagem, como se fosse aquele Jesus da Paixão de Cristo ali, que ele tivesse feito um teatro aqui. Ou até uma pessoa mais evoluída, às vezes, né? Um cara mais entendido, né? Um mestre apenas. Bom, aí já é para outro grupo. Normalmente os cristãos acham que ele é Deus, mas não esvaziado. E para outros, que são espiritualistas, aceitam Jesus como um mestre iluminado, mas não como Deus. Esses dois extremos são errados.
Porque se eu entendo Jesus como um Deus que se esvaziou, esse verbo esvaziar em grego, o verbo kenou, de onde vem a expressão kenosis, se referindo ao esvaziamento, é se anular completamente. É se esvaziar de tal modo que fica totalmente anulado. Então, aquelas virtudes dos atributos de Deus, os atributos intransferíveis de Deus, que são a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua soberania, a sua glória, ele foi deixando isso. Foi deixando, foi deixando, foi deixando. Tem um poeta que tem uma música muito linda, o nome da música é Quem é que não chora? E ele imagina o verbo eterno que a tudo criou, foi se despojando insígnia por insígnia da glória que ele tem. Então se fez um mar de asas estendidas, um trono deixado, silêncio no céu. Então, a imaginação dele de Jesus vindo, né, quando é gerado em Maria, ele largou a autoridade que tinha, ele largou o poder que tinha, ele largou... e ele vem de verdade viver uma vida humana. Ele não finge ser humano. Ele vive uma vida humana. Ele sofre dor de verdade, ele sofre risco iminente devido a isso que você trouxe, dos riscos. Ele passou por todos os riscos. E Deus decidiu não fazer milagres o tempo todo para protegê-lo. Então, algumas vezes ele foi pregando, alguém quis apedrejá-lo, ele teve que fugir, que se esconder. Não há um relato que Deus o trasladou dali. Ele passou por todos os riscos humanos vivendo nessa terra. Quando Herodes queria matá-lo, e matou muitas crianças tentando matá-lo, ele fugiu para o Egito, ficou escondido no Egito, só voltou do Egito aos 4 anos, quando Herodes o Grande morreu, né? E ainda não foi para o seu ambiente de preferência, porque um dos filhos tinha a mesma intenção do pai. Então ele vai para a Galileia, aí é uma terra muito pior de se viver, a região das trevas, a Galileia dos gentios, uma terra de ninguém, uma terra sem... Então, E num tudo isso é período também esvaziamento muito bárbaro, né? do Império Romano, exercendo pleno domínio sobre Um período aquela muito região. bárbaro, um período muito difícil, né? E isso ainda, vamos dizer assim, coloca mais tempero nesse ato divino, né? Desse esvaziamento. Inclusive, ao ponto, né, que o texto bíblico vai dizer que ele foi aprendendo, foi crescendo, né? Que coisa mais extraordinária, né, de contemplar. Eu acho que o Natal, essa data, né, que muitos celebram, e a gente, né, há de celebrar todos os dias, mas essa perspectiva acho que tem que marcar o nosso coração com isso, né, de ser confrontado com essa humilhação, com esse esvaziamento, porque isso muda, precisa gerar um impacto, não somente no aspecto de um caminhar, mas no aspecto interior de um ser, né, de eu me comparar, vamos dizer assim, né? Tem 2 caminhos, me parece. O caminho de Lúcifer, da exaltação, né? De querer me achar ou de me sobrepor em minhas vaidades, e o caminho de Cristo, do seu esvaziamento, né? Isso já mostra muito, né? Já diz muito do que eu acho que a igreja cristã, os cristãos de verdade, os filhos de Deus, precisam refletir, né? É um baita ensino, né? Uma reflexão que vai não apenas no aspecto do fazer, mas do aspecto do ser, né? Porque o que a gente está sendo proposto, né? Que é o que, inclusive, num texto muito bom sobre isso, que é Filipenses, né? Quando vai dizer que ele se esvaziou e tal, que haja em nós o mesmo sentimento, né? Ali é a mesma perspectiva, a mesma natureza desse ato, né? É a partir daí que Filipenses está colocando, vocês veem assim, desse mesmo esvaziamento que havia em Cristo, deve haver também em nós de alguma forma, nesse sentido. E na prática, quando a gente está celebrando esse nascimento, celebrando esse Deus conosco, o que isso precisa causar nas nossas vidas? O que exatamente isso deve gerar para um aspecto do nosso conviver, da nossa vida em família? Alguns aqui, talvez no início da nossa conversa, já tinham desligado até o forno do Chester. Não jogue não fora, não. Né? Mas como é que deve ser uma vida impactada por esse
E Deus encarnado que se humilha dessa maneira, que corre esses riscos para nos alcançar. Como é que é a vida de alguém que reflete sobre isso? É para jogar o Chester fora ou é para compartilhar o peru que está no fogão? Tem um livro muito lindo que trata desse assunto, escrito por Marcos Moraes, chamado A Si Mesmo Se Esvaziou. A 3ª edição desse livro eu tive a honra de publicar. E ele descreve esse esvaziamento do verbo, a profundidade desse esvaziamento e esse contraste da atitude do querubim caído para Jesus, né? Contraste terrível. Esse contraste também é da atitude humana, de querer prevalecer, de querer ser melhor, de querer ser maior, de querer ser mais forte, de querer ser mais bonito, né? E alguém que não tem todos os atributos que levam as pessoas a honrá-lo, tem complexos de inferioridade e às vezes tenta compensar de outros modos. E às vezes a pessoa termina entrando na droga para preencher esse vazio. E às vezes a pessoa tenta compensar com a violência. E analisar Jesus Cristo, analisar a vida de Jesus, a humildade de Jesus, o sofrimento de Jesus. Esse texto que você citou ainda há pouco, Lucas 2, 52, que também é uma coisa gloriosa para a gente que é pai, ver um filho crescendo, é quando diz que Jesus crescia, e crescia o menino Jesus em sabedoria, em graça, né? Estatura, sabedoria e graça para com Deus e para com os homens. Então, para Jesus crescer, então quer dizer que ele estava menor e depois virou maior. Isso só aconteceu por causa do esvaziamento dele, né? Ele de verdade ficou pequeno. Ele precisou crescer em sabedoria. Então, ele tinha se esvaziado da onisciência. Porque um onisciente não precisa crescer em sabedoria. Se esvaziou de graça ao ponto que ele precisou crescer em graça. Então, é uma coisa tremenda. Então, a segunda parte desse livro, ele trata da reação que deve causar em nós essa contemplação. Ao olhar para Jesus e vê-lo assim esvaziado, a primeira reação que isso precisa causar em nós é de vergonha. Como eu sou diferente. Como a minha natureza é diferente da dele. Como eu quero, de algum modo, aparecer. Então, às vezes, a gente está até louvando a Deus de joelhos, de olhos fechados, de mão levantada, e dentro de nós alguma coisa diz assim, será que as pessoas estão vendo? Como você é humilde, então a gente se orgulha até de ser a vaidade de ser humilde, o orgulho de ser humilde, né? Então, ao contrastar Jesus comigo, eu tenho que sentir muita vergonha pelo que eu sou naturalmente. Por um outro lado, muita gratidão, porque ele fez tudo isso exatamente para me salvar. Ele fez tudo isso para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por causa dessa vida perfeita dele que ele conquistou o direito de ser o varão perfeito, aprovado para ser o sacrifício perfeito. Nenhum outro homem nessa terra teve aquela vida sem pecado, né? Só Jesus Cristo teve uma vida irrepreensível para ser o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, eu tenho que segue-se a essa vergonha uma profunda gratidão porque ele me acolheu. Mesmo a minha natureza sendo tão diferente da dele, ele me acolheu, ele me amou. E a terceira atitude é de fazer um compromisso. Ontem, na nossa reunião, nós cantávamos no Cântico de Simeão, né? Eu gastarei meus dias, esse é o meu anseio, de gastar os meus dias para te coroar. Então, eu vou fazer de tudo para que aquele que se esvaziou seja exaltado, né? Que o amor digno é o Cordeiro de receber a recompensa pelo seu sacrifício. E que esse amor e essa gratidão não seja um segredo, né? Que a gente possa ser, de alguma forma, extravagante com ele, se é que há de se dizer que o Natal é o aniversário dele, que seja todo dia, mas que pelo menos ele seja lembrado, honrado, presenteado, né? Reconhecido em seu ato, né? Eu acho que é formidável isso, e esse sempre me parece ser o caminho, o constrangimento e a alegria, a gratidão, né?
Esses dois sentimentos que deveriam, nesse Natal, preencher, me parece, as mesas, as reuniões, as conversas na família, que às vezes a gente até se propõe a celebrar o Natal numa noite, e eu fico tão triste às vezes quando estou sinto uma dor tão grande quando eu vejo, ouço, ou quando estou entre, às vezes, familiares que até se reúnem para dizer que celebram o Natal e para dizer que está ali falando, fazendo alguma coisa, mas a gente ocupa tantos os momentos daquela noite e daquele dia, né, que se diz, se pretende ser o Natal com mecanismos comerciais e tudo mais. E parece que esse Cristo, esse constrangimento, essa alegria de tê-lo, de recebê-lo, essa gratidão do que ele fez, esse compromisso de entregar em amor, parece que fica tão distante, inclusive em mesas que o Cristo, talvez, né, diga assim, é uma família que aqui nós somos de Cristo, então vamos celebrar o Natal. Né? Como é que a gente muda esse cenário? Eu acho que algo que já foi dito por vocês aqui, que eu creio que é algo marcante para a vida do cristão, como resposta a esse esvaziamento de Jesus à terra, é a palavra gratidão. Tudo se resolve aí. Satisfação, celebração. Olhando para a experiência de quem é pai, que alegria é a sensação de você ter um filho. Como isso muda seu coração e suas perspectivas. No nosso coração, no coração de um discípulo de Jesus, da vida cristã, quando a gente compreende, entende o que significa o esvaziamento de Jesus e a sua vinda a essa terra como homem, e que nós temos acesso a essa vida verdadeira, esse amor de Jesus por nós nos constrange a tal ponto que a resposta, eu creio que mais singela e verdadeira que nós devemos ter todas as vezes no nosso coração é gratidão a Deus. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus, pelo amor que Deus já demonstrou na cruz por nós. Então, a cada final de ano, há no coração e na agenda de muitas pessoas uma perspectiva dele criar perspectivas para o ano que vem. Quais são seus sonhos, quais são seus alvos, quais são seus projetos, quais passos você quer dar e quais sonhos você quer realizar. Mas se cada discípulo de Jesus tiver a consciência e a revelação de que ele tem Cristo, não teremos mais a fazer a não ser agradecer a Deus por termos Jesus na nossa vida e valorizar essa presença de Jesus. E parece que nessa lista, né, que muitos fazem, poucas vezes entra me parecer mais com Cristo, manifestar mais a minha gratidão, manifestando o amor ao outro, manifestando o perdão ao outro. Aliás, se a gente internalizar essa mensagem do Cristo esvaziado, do Deus conosco, dessa humilhação, a relação com a família, né? Talvez os divórcios não prevalecessem, os rompimentos entre pais e filhos não se sustentassem, quando a razão ela é substituída por essa gratidão, né, Toninho? Quando a gente começa a ver isso aí esse aspecto subjetivo da fé, que eu amo entender dessa maneira, mas que vai nortear a minha relação dentro de casa, né, Luciano? A minha relação com a minha família, a minha relação com o meu trabalho. E aí, na minha lista, talvez não seja mais o sonho que eu quero realizar, talvez alguns podem, não tem problema, né, sobre isso, mas o principal talvez devesse ser como Cristo, né? E aí, como é que isso norteia a relação e que consequências vocês ainda veem sobre isso, que a gente pode colocar aqui para os nossos irmãos que estão em casa? Olha, a relação, isso é muito interessante, porque entender que Jesus veio, que Jesus nasceu e que Jesus é homem, isso nos deixa, primeiramente,
como eu falei anteriormente, a questão do exemplo, que é o ver. Nosso primeiro presente que Deus nos deu, né? Então, a possibilidade de ver o Deus encarnado. Como ele era, a sua santidade, a sua vida. Isso já gera um impacto. Porque que homem viveu como Jesus viveu? Nenhum outro. E segundo, além de ver, o segundo presente é que o próprio Deus permitiu que o Filho vivesse em nós. Para mim, esse é o principal sentido do Natal. É o nascimento de Jesus nas nossas vidas, né? Quando nós somos constrangidos por Ele a entregar nossa vida, a reconhecer que Ele, como homem, agradou ao Pai. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo que nada do que eu vivi era aquilo que Deus queria que eu vivesse. Mas que Jesus me dá uma oportunidade agora de arrependimento. Então, eu tenho a possibilidade, pela fé, de ser colocado no Filho Jesus. E Ele habita em mim. Então, a vida de Jesus em mim produz a vida que agrada a Deus. Então, isso é o maior presente que Deus pode nos dar. É o exemplo para que a gente possa imitar e o poder para viver o que Jesus viveu. Então, isso é incrível. Algo bem interessante, que na cruz, o que foi que Jesus fez? Algo que ele falou que já, ele assim, está consumado. A obra está completa. E quando Jesus vem para a terra, que os anjos anunciam a vinda de Cristo, ele diz assim, porque hoje nasceu na cidade de Davi, Jesus, que é o Salvador. Uau. Então, Jesus, o Salvador, isso quer dizer que para a família cristã, para cada irmão que está nos acompanhando, é dizer assim, a situação que você está vivendo, hoje pode estar difícil aos seus olhos e aos olhos da sociedade, mas o Salvador já veio e a salvação já foi definida, a solução para você. Uau, aleluia. Então, além da gratidão, é saber que, independente das circunstâncias que a gente está vivendo, porque talvez algumas pessoas criaram para o dia de 25 de dezembro ele sonhou algo diferente para esse dia. Mas independente da situação que você está sentindo hoje, a salvação já veio e a solução é possível a você. Cristo é tudo que temos, né? Cristo em nós. A esperança da glória. E aí, Toninho, alguém está nos assistindo hoje e ela quer, ou ele quer manifestar, ou quer viver essa alegria, quer viver esse impacto desse Cristo. Mas aí o marido está embriagado até essa hora que está nos assistindo. Talvez a esposa não tenha atendido as expectativas. Talvez o filho tenha sido agressivo, tenha ido embora. Talvez o marido está bravo, esbravejando e tal. E a pessoa está nos ouvindo agora, preparando talvez uma mesa, ou não tem nada na mesa. Talvez hoje o Natal dessa pessoa que está nos assistindo não tem mesa preparada, porque os tempos foram difíceis para ela. Que mensagem esse Cristo encarnado, humilde, esvaziado, pode gerar para essa pessoa de esperança para ela? Que significado tem o Natal para quem está sofrendo, agredida pelo marido, abandonada pela esposa, ofendida pelos filhos ou ofendido pelos filhos, e a mesa vazia? Que mensagem a gente pode dar para ela hoje? Bom, diante disso. Você falou de muitas coisas faltando, né? Para uma pessoa nesse momento especial aí que é o Natal, né? Uma coisa é real, Cristo vive, e é uma esperança presente na vida dessa pessoa, em nossas vidas também, né? Inclusive para essa pessoa que está necessitando, ele não nos abandona, né? As pessoas nos abandonam, como você bem falou aí, agrediu, falou mal, deu errado alguma coisa ou outra, né? Mas há uma fidelidade em Cristo Jesus
em que ele não nos desampara, né? Então, em Cristo essa pessoa tem amparo. Em Cristo essa pessoa tem a salvação, tem uma esperança renovada. Em Cristo ela recebe o perdão. E em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, ela consegue também perdoar a esses ofensores, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pela transformação que Cristo causa em cada um de nós e nessa pessoa que você se referiu, que poderá estar passando por essas necessidades aí, né? Precisando disso, né? Então, esse Cristo é um Cristo que vem para preencher. Mesmo que haja alguma coisa que deu errado, mas ele veio para preencher, para trazer a solução, né? Da real situação de cada um, de cada indivíduo, de cada família, de cada pessoa. E ele é a solução para todas as coisas, né? Conhecer essa verdade é fundamental. Porque ele falou assim, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. E às vezes nós não estamos libertos por diversos conceitos que temos e continuamos distantes dessa verdade tão pura, tão linda, tão salvadora, que é Cristo Jesus para cada um de nós. Amém, amém. Essa resposta, Samuel, de que a gente dá às demandas da vida, de alguém que antes, outrora, e vai ter e vai brotar tantas vezes na gente o pensamento do direito, né? O pensamento do ofendido, o pensamento do que eu mereço, do que eu merecia e tal. Quando ela é confrontada com essa realidade que você até colocou na mesa de forma maravilhosa, desse Cristo humilhado, dessa perspectiva da gratidão, com o que muda na tratativa e na resposta que a gente dá a essas demandas da vida, de tantas situações que que as pessoas podem estar vivendo no dia de hoje. Inclusive, isso é uma das coisas que é muito importante no Evangelho, é essa demanda sobre nós de nos esvaziarmos também, né? Então, Jesus começou se esvaziando no plano da salvação. E eu tenho que começar me esvaziando. Então, a Bíblia chega a usar expressões do tipo: negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo. Para se referir à atitude que preconiza esse novo nascimento. Então, o convite a seguir Jesus é um convite assim: quer me seguir? Tome uma cruz. É um convite para a morte. É um convite para a morte do eu, para a morte do meu ego, da minha lógica, da minha razão. Para seguir esse caminho que ele traçou, né? Nesse sentido, né? Então, o caminho real dos cristãos é um caminho dos esvaziados. É o povo da cruz, é o povo... Aí, contraditoriamente, nos dias atuais, nós temos um evangelho da prosperidade e outros evangelhos afins. Do direito, né? Que enchem as pessoas do direito de ser feliz, do direito de crescer, do direito de prosperar. E as pessoas, às vezes, quando são colocadas diante de um dilema ético ou moral, para elas fazer a vontade de Deus não é a coisa mais importante. O mais importante é ela se dar bem, ela ser feliz. Então, você até citou ainda há pouco sobre casamentos que dão errado. Um casamento entre duas pessoas esvaziadas, onde cada um está cedendo para o outro, perdendo para o outro, é um casamento que tende a durar. E um casamento onde cada um quer só para si a atenção, quer ser o centro daquela relação, aí fica duas pessoas brigando, né? Para cada um ser o centro. Cada um está cobrando do outro mais atenção. Cada um está querendo se impor para o outro, né? Então, ou uma pessoa se anula completamente e vai sofrer pelo resto da vida numa relação desigual, ou as duas ficam se degladiando até acabar aquele relacionamento. Mas a vida cristã é uma vida esvaziada, onde a gente perde, onde eu perco minha vida e não porque eu estou perdendo, não com tristeza, é com amor e alegria. É como a Bíblia diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, né? E o cara achou o tesouro e escondeu de novo, vai e diz, e com alegria vende tudo que tem. Então, ele, num minuto, ele
vira a pessoa mais pobre da redondeza. Ele vendeu tudo que tinha e trocou num pedacinho de terra. Mas tem um tesouro escondido ali, né? Então a gente entende Jesus como esse tesouro escondido no campo. Então, um jovem médico recém-formado lá em Minas Gerais, o pai era dono de um hospital, de uma carteira de clientes, na mesma área em que ele se formou. Então, ele tinha um futuro brilhante se ficasse com o pai. Ia ser herdeiro daqueles clientes, daquela profissão, daquele hospital, né? E esse menino decidiu ser missionário entre os pobres, lá nas populações ribeirinhas. E alguém olhou para ele e disse, você é louco? E ele disse assim, não é louco aquele que perde o que não pode guardar para guardar o que não pode perder. Então, ele estava querendo guardar uma coisa que ele não podia perder. Eu tenho uma missão, eu tenho um dever cristão, eu não posso perder isso. Mas se eu for juntar bens, que eu não tenho como guardá-los, né? Que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões minam e roubam, né? Então, esse aspecto do esvaziamento de Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal, ele vai ter ramificações e implicações em todas as áreas da vida. Então, na vida da igreja, na vida familiar, nas amizades, nas relações. Então, é muito difícil você conviver com uma pessoa dogmática, que ela está sempre querendo ter razão em tudo, ela sempre é a última palavra, a última opinião, né? Uma vez alguém disse assim, que o inteligente é aquele que pula buracos tentando sair deles, buracos esses que o sábio evitou cair. Então, o sábio nunca caiu naquilo. E o inteligente está criando formas extremamente inteligentes para sair daquele buraco, né? Então, quantas vezes, até nessas reuniões, como no dia de hoje, de Natal, familiares, um puxa um assunto político, por exemplo, cheio de razão, de lógica, e o outro também, e cada um acusa o outro de fascista, cada um acusa o outro, e termina o Natal brigando por causa de gente que não, do outro lado, que não está nem aí para você, né? E hoje tem gente brigando até por sandália, né? Então, esse ambiente de esvaziamento leva que eu honre o outro, que eu prefira o outro, que eu não busque para mim o melhor, né? Então, uma mesa cristã é assim, quem se serve primeiro, se serve não para ter a vantagem de comer mais, mas de deixar o melhor para o outro, né? Um ambiente verdadeiramente cristão. Tem uma parábola moderna que alguém disse que teve uma visão do inferno e logo em seguida uma visão do céu. E em ambos os ambientes, tanto no céu como no inferno, tem uma mesa posta e farta. Só tinha um grande problema. As colheres eram enormes e as pessoas não conseguiam alcançar a boca segurando no cabo da colher. Então, no céu, cada pessoa pegava a comida lá do prato do outro e servia o outro. E era servido por outro. E no inferno, cada um que batesse com os outros com aquela colher, irritados, né? Então, de algum modo, há muitas implicações para a vida cristã, onde a gente se torna imitador de Cristo, cópias de Cristo, ser semelhantes a Jesus. Esse esvaziamento de Jesus, essa vida do Natal de Jesus, precisa ser, por isso que Jesus diz, cada dia tome sua cruz. Para a gente nascer de novo e nascer como Cristo, todo dia eu tenho que resetar, tenho que me destronar e tenho que tomar minha cruz para segui-lo, né? Para ser igual a ele. Então, talvez o grande presente que a gente possa dar para Jesus e que os irmãos que estão nos assistindo podem dar para Jesus é um coração esvaziado, uma vida esvaziada de si mesmo. É a capacitação, então, do Evangelho, não é um chamado para ser o primeiro, mas uma capacitação para a gente conseguir ser o último, né? Para a gente poder, com alegria, né? Ser o último com alegria. Que maravilha, que maravilha. Meus amados, eu estou maravilhado aqui de estar nessa mesa, conversando sobre esse tema tão maravilhoso com vocês.
A gente já segue aí para os últimos minutos, mas eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem natalina, então, baseada em tudo o que a gente está conversando aqui, para os amigos, os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero já convidar você que está nos assistindo até agora. Talvez você esteja assistindo no dia de Natal ou em outro dia, não tem problema. Todo dia é Natal para a gente, como Cicinho falou no início. E você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Talvez você possa chamar sua família para assistir esse vídeo nessa noite, se é na noite de Natal que você está nos assistindo, ou se é em outro momento. Tenho certeza que a sua casa vai ser muito edificada. E aí eu queria que vocês deixassem aí, cada um, uma mensagem natalina, né? No verdadeiro sentido Deus conosco, do impacto que isso é, que foi brilhantemente colocado por vocês aqui na mesa. Isso é bom. Olha, primeira coisa é assim, saiba que Jesus amou você. Isso é a verdade mais importante da vida de um homem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu por você. E ele tem um propósito na tua vida. Entrega o teu coração a Cristo. Imita Jesus. Ora a Deus, ele vai te ajudar. Jesus te ama. Tudo que você é e tem é por permissão de Deus. O seu respirar, a sua visão, o seu entendimento. Você tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos, família, ou trabalha, ou estuda. Observe o ano todo e encontre motivos para ser grato a tudo de bom que lhe aconteceu e as coisas ruins que lhe aconteceu seja para você de aprendizado. Mas seja grato. Busque em Deus essa gratidão. Jesus, ele é suficiente e surpreendente. E num final de ano, eu estava muito triste e vazio. E no início de outro ano, dia 21 de janeiro de 1994, eu fui encontrado por Cristo. Eu fui batizado em Cristo. E essa mudança na minha vida foi suficiente. E com Jesus eu tenho visto a surpresa de Deus todos os dias. Tem um cântico que diz assim, um cântico muito conhecido, sou feliz. Diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então Jesus é suficiente para nossas vidas. Que Deus abençoe, que esse Natal seja surpreendente e que Jesus seja suficiente em 2026. Amém. Aleluia. Uma coisa que eu queria dizer, Luciano até já iniciou dizendo isso, foi por amor. Tudo isso que Jesus fez foi por amor. Amor ao Pai e amor a você, amor a mim. E Filipenses 2 já foi citado aqui, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, que nós possamos ser essa resposta, esse presente de Deus ao Cordeiro pelo sacrifício que ele fez. Que nossas vidas possam honrá-lo, nossos sentimentos. Que a palavra dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis a ele. O Salmo 103 faz uma pergunta assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado? E a resposta é, tomarei o cálice da salvação. Porque não há presente que a gente possa dar a ele, não há nada que eu tenha que ele já não tenha me dado primeiro. Então, a minha principal resposta é tomar o cálice da salvação, é receber com gratidão e alegria aquilo que ele preparou para mim e aquilo que ele preparou para você. Deus te abençoe e Feliz Natal. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, que bênção
essa noite, né, que cada família seja impactada por essa mensagem que vocês trouxeram aqui, essa vida encarnada do Cristo encarnado que vocês vivem, pregam, apresentam com as suas casas, com as suas vidas, com as suas escolhas, que inspiram a tantos, porque esse Cristo, né, se faz presente em vocês, em nós, e que maravilha ter o Deus conosco. Meu amigo Estevão, nós temos aí os patrocinadores, antes da gente finalizar. Eu queria destacar, já que a gente está aqui com o homem da editora, queria destacar aqui a editora O Reino. E a gente sempre, nessa vibe dos nossos patrocinadores, né, dos nossos apoiadores, a gente queria que você falasse um pouquinho, Samuel, que serviços a editora pode propor, né, e para quem está nos assistindo, falar um pouquinho do que é a editora O Reino, qual é o trabalho que a editora O Reino pode fazer. Bom, nós já temos vários livros publicados e no nosso site, oreinoeditora.com, você pode adquirir alguns dos nossos títulos, inclusive esse que fala do tema dessa noite, A Si Mesmo Se Esvaziou. E nós também oferecemos os serviços de adição, de diagramação, de capa. Então, se você escrever um livro ou está escrevendo um livro e quer publicá-lo, também entre em contato conosco. Lá pelo site tem nosso contato, nosso telefone, para que a gente possa oferecer estratégia e o serviço de publicação dos livros. Maravilha, maravilha. Então, ainda nossos apoiadores aí, Estevão, você pode ir passando aqui na tela para o pessoal ver. Editora O Reino, a gente já falou, O Reino Editora, né? Aí temos vai aparecer o quê? O Prime Esportes, né, que faz um trabalho bem interessante lá com o nosso querido Israel, com jiu-jitsu, boxe executivo e outras atividades. Tem aí a Estação Pão de Queijo, a gente ainda está para receber aqui o nosso irmão aqui para estar divulgando melhor esses kits, que o Pão de Queijo lá é o melhor de Campina Grande. Está também nos apoiando aqui no Querendo Podcast. E tem mais algum? Olha aí, Sofre Serviços. Sofrio. Sofrio, é? Não é Sofrio, não. Aqui é um O. Não, Sofrio. Não, rapaz, é porque é outra. É né? outra já? Não é outra, né? Não, é Sofrio. É Sofrio mesmo? Perdão. Porque da outra vez se corta uma dúvida aqui. Sofre Serviço, que é o serviço? É de sofrimento. Misericórdia, mano. Sofrio Serviço. São que serviços a parte de frio e ar-condicionado, né? De eletrificação de piscinas aquecidas, Olha aí. vários serviços ligados a... Tá vendo? Por isso que a gente precisa do senhor aqui, tá vendo? Meus queridos, é muito prazer estar esse Natal com vocês. Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês. Diante de tudo que foi falado aqui, me chama a atenção para a gente terminar esse momento. O Salmo que diz assim: o Senhor é meu pastor, e aí no texto está dizendo, e nada me faltará. Eu vi uma perspectiva que é como se o objetivo do texto seria: o Senhor é meu pastor, e porque Ele é meu pastor, de nada mais eu sinto falta. Porque diante desse presente que a gente recebeu, mesmo que as mesas não estejam preenchidas, mesmo que nos falte o alimento, a veste, mesmo que nos falte o afeto, o carinho de uma esposa, de um esposo, de um filho, enfim. Mesmo que a vida não nos traga os melhores dias que a gente sonhou, o Senhor é nosso pastor e por isso esse presente recebido já não sentimos mais falta de nada. Que Ele preencha os seus dias, que Ele preencha a sua vida, que 2026 seja Natal todo dia para você. Amém? Feliz Natal, que Deus te abençoe.